E aí pessoal, tudo bem? Eu gostaria de gravar um vídeo para vocês hoje falando um pouco dos motivos que me levaram a sair do Brasil para vir para cá, né? O principal motivo para eu ter vindo para cá numa situação dessa um pouco de dificuldade, diria eu, né? Vou explicar um pouco mais ou menos minha história. Meu nome é Douglas, tenho 24 anos, nasci em 2002, já fiz aniversário esse ano. Sou de Salvador, Bahia, no Brasil. Vivi aí até meus 19 anos de idade e eu cresci num bairro. Eu nasci em Salvador, mas eu cresci numa cidade que está ao lado, que é Lauro de Freitas, aí no bairro de Portão, onde vive o Popó, né? E lá no bairro que eu vivia era um bairro muito pobre, ou seja, um bairro que não tinha muita oportunidade. O tempo que eu tive lá não encontrei um bom trabalho, não estudei em boas escolas, sempre estudei em escola pública, então eu nunca tive luxos, ou seja, eu venho de uma condição financeira muito baixa. Lá no Brasil, o tempo que eu tive acesso aos estudos, eu fiz até o ensino médio e tudo, fiz o Enem. Eu percebi que, seguindo o que era o caminho que o pessoal diz de fazer o Enem, ir para a universidade, terminar o curso universitário e trabalhar, não era para mim. Eu já tinha visto que os salários não eram tão altos, não teria a oportunidade de viajar o mundo, que era um sonho meu, não teria a oportunidade de juntar um dinheiro, comprar uma casa. Era muito difícil, sabe? E desde a minha infância eu sempre vivi com a presença da insegurança. Eu acho que esse é o principal motivo de eu ter saído do Brasil, porque eu gostava muito do ambiente. Eu vivi numa cidade, meu bairro estava a 20 minutos da praia, era uma favela, mas eu estava a 20 minutos de Vilas do Atlântico, que tem a praia aí ao lado, então podia ir caminhando para a praia. Era muito cômodo o ambiente de estar próximo da praia, ter bom clima, as pessoas eram muito amigáveis, era muito bonito, mas na questão da insegurança me pesava muito. Eu fui assaltado 3 vezes, 3 vezes fui assaltado lá em Salvador. Uma vez me roubaram o celular quando eu ia para a escola, a segunda vez foi numa festa, eu estava numa festa, me roubaram também na praia. E a terceira vez, quando eu fui fazer uma prova de espanhol, justo quando eu já estava me preparando para vir para cá. E tive 3 celulares roubados. E no bairro onde eu vivi, já dispararam familiares meus, já vi muita troca de tiro, muita guerra de facção criminosa. A insegurança estava presente em todo momento, sabe? Desde a minha infância até a adolescência, até eu vir para cá. Então eu acho que lá em Salvador é impossível de se viver bem. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo. Tem os ricos que vivem bem lá, mas você sai da porta do seu condomínio, da sua casa protegida, do seu carro blindado e a insegurança está na rua. Não tem como fugir disso. Existem outras cidades no Brasil, eu não conheço muito bem o Brasil, eu não pude viajar lá porque eu não tinha dinheiro, mas eu sei que existem outros lugares no Brasil onde tem melhor segurança, melhor qualidade de vida, melhor saúde. Eu não venho desses lugares, eu venho de um lugar muito mais humilde, digamos assim. Então, diante dessa minha situação, tava ouvindo um barulho aqui, diante dessa minha situação, eu tive 2 oportunidades. Eu fiz o Enem, eu poderia ter ido para a universidade. 3 oportunidades, na verdade. Eu fiz o Enem, poderia ir para a universidade. Eu fui apto para o exército, mas eu não queria servir, pedi para sair. E podia imigrar. Eu tinha um tio meu que vive aqui na Espanha, já leva mais de 15, 20 anos aqui. Está muito estável, já tem sua família criada aqui. E ele falou, se quiser, você pode vir aqui, eu te recebo, mando dinheiro da passagem e você chega trabalhando. Assim que tiver um bom trabalho e conseguir
Se independizar, você sai da minha casa e segue sua vida. Eu disse sim, eu aceito essa oportunidade. E depois ele me mandou a passagem, me mandou... Isso era a época da pandemia. Época da pandemia, eu tinha feito 18 anos e tentamos como quase 2 anos tentando, por causa que o Brasil se fechou, por causa já sabemos que teve muitos problemas no Brasil para as fronteiras terem fechado todas para o Brasil. A pandemia fechou tudo, não pude sair do Brasil, tirei a habilitação esse tempo que eu estava aí. Meu tio me enviou o dinheiro da passagem, compramos a passagem 3 vezes até eu chegar aqui. E quando finalmente as fronteiras se abriram mais ou menos, eu vim pra cá. Meu tio me recebeu na sua casa, super bem. Eu cheguei, não tive gasto de passagem, não tive gasto de acomodação. Desde a primeira semana comecei a trabalhar. Desde a primeira semana nunca deixei de trabalhar aqui na Espanha. Comecei a trabalhar de entregador, delivery, que até hoje trabalho de delivery. Me foi super bem o primeiro mês. O primeiro mês eu já fiz próximo de um salário mínimo espanhol. Isso que me tiravam bastante porcentagem do meu salário. Mas eu trabalhei duro todos os dias, sem descansar. E eu falei pro meu tio, se quiser eu pago os gastos, alguma coisa. E ele não aceitou. Então eu tive uma boa ajuda. Tive a ajuda de um familiar muito bacana. Apesar de eu estar trabalhando, de eu já ter chegado super bem com o idioma, já tinha um diploma de espanhol que eu aprendi sozinho. Eu sinto que super bem desde o princípio, sabe? De conseguir trabalho, isso já é uma vantagem incrível. E durante os 3 primeiros meses, então 3, 4 meses, não me lembro bem, eu pude economizar todos os meus salários. Então eu só pagava a energia da conta de luz da casa do meu tio, como utilizava um patins elétrico, né? Então eu só pagava a conta de luz para ele e o resto me sobrava todo para mim. Então eu consegui economizar bastante assim. E bom, aí já é outra história como foi esses 4 anos aqui na Espanha. Contei apenas o começo para vocês, para terem um pouco de ideia como foi aqui os princípios, o motivo que me levou a sair do Brasil, que o principal foi a insegurança, o segundo, os salários. Um salário mínimo daqui já é um salário de um médico no Brasil. Então eu coloquei isso na balança. Eu não queria estudar 5 anos, 6 anos no Brasil, em uma universidade, para terminar ganhando o salário mínimo de um garçom, de um delivery aqui na Espanha. Eu preferia emigrar e já ganhar esse dinheiro de uma. Então eu respeito a decisão de cada um. Essa é apenas uma decisão pessoal. Espero que sirva como de alguma referência para vocês, saberem se vale a pena ou não. Qualquer coisa vocês escrevem no comentário suas opiniões aí. Estamos nos falando. É isso aí. Até mais.